Essa foi uma semana bastante agitada, teve inquérito polêmico do STF, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, de tão inusitada, foi uma treta que ocorreu aí entre o Felipe Neto, famoso youtuber, que agora se considera o maior political influencer da internet, contra o João Amoedo, fundador do Partido Novo, que saiu como candidato a presidente na última eleição. Na postagem do Amoedo no Twitter, ele comemorava o fato de que o Partido Novo, a bancada do Partido Novo, foi a única que se posicionou contra a criação da Lei Aldir Blanc, que, para quem não sabe, é um fundo emergencial destinado a salvar o pessoal da área da cultura, né? Ele tem duas funções, teria a função de preservar os espaços culturais, e aí entraria uma ajuda de 3 a 10 mil reais para esse auxílio a micro e pequenas empresas voltadas à área da cultura, e também de promover um auxílio bem parecido com o auxílio emergencial que foi dado a todos os trabalhadores informais, no valor de R$ 600 por 3 meses. Né? O Novo votou contra essa medida e, segundo justificativa do próprio Amoedo e também dos deputados da bancada, porque ela é uma medida de emergência setorial, ou seja, ela veio para salvar uma classe específica, enquanto nesse momento o que a gente precisa é de medidas que consigam abranger a todos, né? Então eles seriam contra essa medida para o setor A ou para o setor B, no momento em que todos os setores da economia sofrem, alguns mais, outros menos. Você tem o setor de turismo, por exemplo, que é muito afetado, mas todos os setores sofrem com essa paralisação de boa parte dos setores da economia. E aí eu vou dar uma pescada aqui no Twitter, que está aqui no meu celular, que o João Amoedo começou comemorando, como eu disse, o fato do Novo ter se posicionado contra, e aí o Felipe Neto respondeu: o dinheiro vem do Fundo Nacional da Cultura. E onde estava esse discurso quando liberaram 1,2 trilhão de reais aos bancos? É inacreditável o que esse partido está fazendo. Vamos lá. Felipe Neto agora se considera um political influencer, né? Quer falar sobre política, diz que todo mundo no YouTube precisa se posicionar, que os artistas precisam se posicionar, e aqui ele fazendo jus, se posicionando, né? Só que ele faz uma crítica ao sistema financeiro nessa treta, na continuidade dessa treta, e basicamente ele demonstra que não tem nenhum conhecimento do sistema financeiro. Quero deixar claro que você não precisa saber disso, mas se você quer se posicionar sobre o tema, se você quer debater o tema, o mínimo que se espera é que você saiba o básico do tema. Eu vou ler a resposta do Amoedo e depois eu explicar o que o Amoedo disse. Ele disse: no caso dos bancos, não se trata de doação a nenhuma instituição bancária, e sim de liberação para que os bancos aumentem sua capacidade de empréstimo, dando liquidez para todo o sistema. A comparação não faz sentido. E aí ele dá um link com as medidas, aí citando quais foram as medidas tomadas pelo Banco Central. Vamos lá. Como é que funciona o sistema financeiro? Eu vou explicar de maneira bem básica, bem simples, o que o Amoedo está dizendo. Quando você vai no banco, deposita um valor na poupança lá, você está basicamente criando capital para que o banco reempreste o seu dinheiro. Ou seja, cada vez que ele concede um empréstimo, cria uma linha de crédito para uma empresa ou empresta dinheiro para uma pessoa mesmo, ele está usando o capital de outras pessoas que foi depositado na instituição, tá? Então, no momento de crise, a tendência geral é que as pessoas corram para os bancos para retirar o dinheiro, porque elas vão precisar gastar o dinheiro, precisar gastar suas reservas. Então, elas vão descapitalizar os bancos, né? Existe uma tendência muito grande de ocorrer uma quebra no sistema financeiro nesses momentos de corrida aos bancos. E é por isso que o Banco Central age aí, intervém para impedir essa quebra do sistema financeiro, que seria péssima para todo mundo. Imagina você ir ao banco e descobrir que o banco não tem mais o dinheiro para te pagar. Seria horrível, né? Então, vou explicar basicamente como é que funciona. Cada vez que você deposita o dinheiro no banco, o Banco Central, dentre as atribuições dele, está recolher compulsórios. O que é um compulsório? Ele vai pegar uma parte do seu depósito, cerca de 30%, e com essa parte do depósito ele vai visar duas coisas. Uma delas é impedir a inflação, ou seja, impedir que haja um aumento de liquidez de dinheiro circulando no mercado acima da produtividade, e além disso, além de controlar a inflação, ele vai criar colchões de liquidez, esse é um termo técnico, mas basicamente ele vai criar uma reserva para esses momentos de emergência, em que os bancos vão precisar de injeção de liquidez, ou seja, de dinheiro disponível para circular.
Tá? Então, o Banco Central recolhe uma parte para impedir que nos momentos estratégicos os bancos quebrem, porque seria ruim para todo mundo. Basicamente, o que o Amoedo disse foi isso, mas o Felipe Neto, por desconhecer totalmente o funcionamento desse sistema financeiro, falou essa burrice aí de comparar o fundo de cultura e o dinheiro ajuda do Banco Central para os bancos. Né? Esse fundo de cultura, a informação que o Felipe Neto dá de que o dinheiro do auxílio emergencial para a cultura vai ser todo tirado do fundo de cultura, também é um pouco falsa, né? Porque no substitutivo, artigo 14, que foi aprovado pelo Congresso, ele fala que esse dinheiro pode ter é destinado de 3 lugares. Uma parte é do Fundo de Cultura, outra parte é da Lei Orçamentária Emergencial, que é justamente essa lei que foi aprovada para que o governo haja com um pouco de responsabilidade fiscal, gaste um pouco a mais do que vem arrecadando. E ele também fala de outras fontes, cita outras fontes, então deixa bem aberto. Então não significa que todo o dinheiro vai ser usado do Fundo de Cultura. Essa informação é falsa do Felipe Neto, é uma fake news. Então, basicamente, depois dessa explicação, o Felipe Neto respondeu: então você está dizendo que acredita que os bancos no Brasil agem pelo bem da população e das micro e médias empresas com esses empréstimos? E que o sistema atual é justo e funcional para o povo e empreendedores? Posso considerar que sim? Ele responde com uma ironia aí, como se o João Amoedo estivesse agindo em defesa dos bancos. Vou ler primeiro a resposta do Amoedo, depois eu falo o que eu penso sobre isso. Aí o Amoedo responde: apesar de não ter feito nenhuma referência a nenhum destes pontos, ou seja, ele não falou isso, deixa uma frase do Adam Smith: não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, e sim do empenho deles em promover o próprio interesse. O Felipe Neto quis mostrar aí que o Amoedo estava defendendo os bancos. E o Amoedo responde aí dizendo que, citando uma frase do Adam Smith, e essa frase é uma grande defesa do livre mercado. Né? O que é esse livre mercado? O que quer dizer essa frase do Adam Smith? Basicamente, ela quer dizer que de boas intenções o inferno está cheio. Né? Tem muita gente que defendeu a igualdade, que teve intenções maravilhosas de implementar um sistema igualitário e acabou gerando fome e miséria. Isso aconteceu em vários lugares onde se tentou implantar socialismo no mundo, considerando que as intenções eram realmente boas. Mas no sistema capitalista, para os defensores do livre mercado, não é necessário que você tenha uma intenção boa para gerar um resultado bom. Por quê? Porque quando você age em defesa do seu próprio interesse, ou seja, quando você acorda cedo para ir trabalhar e despender o seu esforço realmente no trabalho para ganhar a sua grana, o seu interesse é esse, o seu interesse pode não ser entregar o melhor pão do mundo, mas se você quiser se manter no seu emprego, você vai ter que fazer um pão bom, entendeu? O livre mercado acaba forçando você a entregar um resultado bom, por mais que a sua intenção seja ruim. Então, o que ele quis dizer em relação ao sistema financeiro e ao sistema bancário é que, por mais que os bancos às vezes possam praticar taxas abusivas, né, a gente precisa que as linhas de crédito continuem funcionando, e por isso essa intervenção do Banco Central realmente é necessária, porque, independente das intenções, isso é extremamente necessário para que os negócios continuem sendo abertos, para que os negócios continuem se mantendo nesse momento de crise. Então, assim, dá para criticar o sistema financeiro brasileiro, dá para criticar o sistema financeiro global. Eu, particularmente, sou crítico desse sistema financeiro tão centrado no Banco Central, desculpa a redundância. Mas é preciso entender, pelo menos, o básico de como funcionam as coisas. E o Felipe Neto demonstrou aqui que não entende absolutamente nada. Eu comentei em outro vídeo que existe uma falsa politização, e esse é um exemplo bem claro disso. Você tem o caso da Anitta e do Felipe Neto agora querendo dar palpite em política, mas basicamente eles não leram PN de nada para entender ou para discutir esses temas. E aí termina aí o Felipe Neto dando a última resposta, é a última que eu vou comentar, depois de terminar esse vídeo que está ficando longo. O Felipe Neto diz: o famoso meritocrata, jogando no povo a culpa de seus próprios fracassos e eventuais sucessos. Não esperava menos. Adoraria te ver subir numa comunidade do Rio de Janeiro, de onde cresci, e citar Adam Smith. Né? Ele quis
falar de meritocracia, quando o Amoedo não citou meritocracia, o que eu falei antes não tem nada a ver com meritocracia, a frase do Adam Smith não tem nada a ver com meritocracia. Esse é um debate para outro vídeo, se existe meritocracia ou não, quais são os limites dessa meritocracia, a gente deve abolir totalmente a meritocracia? Eu acredito que não. Mas, basicamente, sobre o que ele falou, eu duvido o Amoedo subir numa comunidade do Rio de Janeiro para falar de livre mercado. Eu já estive em lugares pobres, com pessoas pobres defendendo o livre mercado e não existe nenhuma incoerência nisso, né? O Brasil é um país com um sistema tributário, principalmente, que é absolutamente perverso com os mais pobres, né? E uma grande prova disso é que a maior parte da nossa carga tributária incide sobre o consumo. Então, acaba que o imposto do pobre sustenta o rico em muitos momentos. E essa culpa, ela não é uma culpa do sistema bancário, do sistema financeiro, é do Estado quem faz o recolhimento e a distribuição desses impostos. Então, assim, não existe nenhuma incoerência em defender liberalismo e ser a favor dos pobres, em ser a favor de uma melhora de vida e condição para os pobres.